25 de fevereiro de 2010, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos. Hoje gravando no estúdio do MIS da Secretaria de Cultura de Santos. Nosso entrevistado hoje é o deputado Bruno Covas. Boa tarde, Bruno Covas. Boa tarde. Seu nome completo, data de nascimento, lugar e onde você nasceu. Meu nome é Bruno Covas Lopes, sou nascido aqui em Santos. Estou às vésperas de completar 30 anos de idade, sou casado, pai de um filho de Pedro Mauro Lopes, nascido em Corumbá, Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Minha mãe é Renata Covas Lopes, nascida também aqui em Santos. Você nasceu onde você passou sua infância? Eu passei a minha infância toda aqui em Santos, no bairro da Aparecida, na rua Guaibê, onde até hoje moram meus pais. Estudei no Colégio Garibaldo, que ficava ali próximo. Depois estudei no Colégio do Carmo, na Ponta da Praia. Depois no Colégio Luzida. E aí eu fui estudar em São Paulo. Então passei a minha infância toda ali na Aparecida, jogando muito taco na rua. Naquela época tinha um campinho ali do BNH, a gente podia usufruir, era o nosso parque ali do lado de casa, uma quadra de casa. Lembro muito de sair da escola, ia para a escola de manhã e à tarde ia brincar na praia com a minha mãe, meu irmão que é 3 anos mais novo do que eu. Então quando eu fui pequeno, acho que eu usei tanto a praia, talvez eu tenha usado pela vida inteira, tanto que eu usei a Praia de Santos na minha infância. E na sua adolescência, assim, qual lugar que você frequentava, juventude, aqui em Santos? A gente ia para alguns bailinhos lá no Clube Internacional de Regatas, que eu era sócio. A gente ia muito para o cinema. O cinema era um local de muito namoro, pegar o ônibus e ir até o cinema, no Gonzaga. Nas discotecas que começaram a surgir mais, era sempre só uma ou duas opções, depois começaram a ter outras opções. E aí você começa a ter um pouco mais de liberdade, já começa a ir frequentar outras praias, já começa a sair um pouco mais do umbigo, da mãe, já começa a cortar mais o cordão umbilical. Fui estudar, como eu disse, em São Paulo, fiz o ensino médio lá, o colegial. Formei em Direito pela USP, em Economia pela PUC. Estou hoje ainda concluindo o mestrado. Esse semestre eu concluo mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. E fui levando a minha infância, minha adolescência. Depois, quando eu fui para São Paulo, ainda assim, eu vinha passar todo o fim de semana aqui em Santos. São Paulo, acho que não tem aquela cara de casa como tem aqui em Santos para mim. Você estudou aonde lá em São Paulo? Que colégio? Eu fiz o colegial no Colégio Bandeirantes, que foi inclusive onde o meu avô, quando foi para São Paulo, foi estudar. Depois na faculdade na USP e na PUC. Você fala do seu interesse pela política, quando que surgiu? O interesse pela política, nem sei quando surgiu, não dá nem para datar isso. Eu me lembro, muito pequeno, fazendo campanha do meu avô para o Senado, levando bexiga do candidato Mário Covas para dentro da escola. Eu me lembro, em 88, minha mãe pegava e a gente ia visitar todos os amigos e amigos dela para conseguir um número mínimo de filiados para a criação do PSDB aqui em Santos. Me lembro de frequentar julho, agosto, setembro, outubro, naquela época, novembro, que a campanha, a eleição era só 15 de novembro, ficava nos comitês que tinham aqui, adorava fazer campanha. Eu era pequeno,
eu ia com uma pranchetinha para a rua, perguntar quem que as pessoas iam votar, fazia a minha pesquisa, confrontava os números da minha pesquisa com as pesquisas que saíram nos jornais. Então, desde muito criança que eu me lembro fazendo campanha, participando de atividade política, né? Sempre tive vontade de fazer isso. Cheguei a falar com meu avô que eu queria fazer política, desde criança, sempre tive essa vontade. Acho que da mesma forma quem tem dentro de casa um médico e segue a medicina, quem tem dentro de casa um advogado e segue o ramo do direito, eu gostava, eu via aquilo, comecei a participar, a me envolver, enfim, você começa a entender a atividade do dia a dia, e aí, então, já fui fazer Direito e Economia porque eu achava que eram faculdades importantes para quem segue a vida pública. E aí surgiu o convite em 2004 para ser candidato a vice-prefeito daqui de Santos. Do nosso candidato a prefeito, que foi o jornalista Raul Cristiano. Eu estava ainda estudando em São Paulo, né? Então foi um momento que eu aproveitei bem para retomar as amizades aqui de Santos, os amigos que foram trabalhar em Campinas, Curitiba, Porto Alegre. Eu recebi mais ligação de fora de Santos, né? Dos amigos que foram trabalhar fora, dos amigos que tinham ficado aqui. Então, sempre tive envolvido. Acho que não dá para datar quando que eu resolvi fazer política. Você quer relatar assim, mais sobre essa sua campanha para vice-prefeito em 2004? Foi uma experiência maravilhosa, né? Primeiro porque eu e o Raul éramos dois ilustres conhecidos no município. Então, a gente saía para a rua, as pessoas não sabiam identificar direito, enfim, se apresentava, ninguém conhecia. E aqui em Santos, diferente de outros municípios, você tem um horário eleitoral. Então, mesmo que você não tenha nenhuma estrutura de rua, e a gente não tinha nenhuma estrutura mesmo, a partir do horário eleitoral a gente começou a se tornar conhecido no município. Né? Você vê a influência que a TV tem em qualquer lugar, e aqui em Santos não foi diferente disso. Então foi uma campanha que a gente saiu ali do traço nas pesquisas, fomos se tornando cada vez mais conhecido, fomos ampliando e até que chegamos a algo em torno de 12% do eleitorado. Então foi uma experiência muito rica, me proporcionou me tornar conhecido. Foi naquele momento que as pessoas passaram a me conhecer, quem era o Bruno, o que ele pensava, o que ele fazia da vida. E que, sem sombra de dúvida, me ajudou muito em 2006, quando eu fui candidato a deputado estadual e fui eleito meu primeiro mandato eletivo. Até retornando um pouco, você era muito jovem, né? Você lembra da cassação do seu... Nem era nascido, né? Cassação do seu avô. Meu avô foi cassado em 68, eu nasci em 80. Então, vem por aí, um pouco anterior. Nem a perda da autonomia de Santos, né? Você também era a mesma coisa, né? A recuperação da autonomia você tinha 4 anos, né? 4 anos. É uma coisa bem recente. Eu mesmo. me lembro muito bem, em 88, da campanha do Fabiano, foi meu candidato a prefeito do PSTB, da vitória da Thelma, depois de todas as outras eleições que vieram. Na minha memória, a eleição anterior, que foi a do Justo, já não me recordo. Eu tinha 5 anos na época, né? Mas essa que eu tinha 8 e as seguintes eu me lembro perfeitamente. E a sua formação? Você estudou, a sua formação, livros, filmes que você mais gostou? Podia falar assim? Bem, eu formei em Direito pela Faculdade de São Francisco, Faculdade da USP, em Economia pela PUC. Trabalhei como estagiário, primeiro num escritório civil, em São Paulo, depois no escritório trabalhista, até que fui parar numa consultoria tributária. Então passei por 3 áreas do direito, e estava na consultoria tributária quando veio
convite para ser candidato a vice-prefeito, e aí não voltei mais a exercer a advocacia. Hoje sou professor de Direito Constitucional, acho que é uma maneira de me manter atualizado dentro do direito sem estar exercendo diretamente a profissão. Para não dizer que eu não exerci diretamente, há uns 3 anos bateram no carro da minha esposa e eu fui o autor da ação de indenização. Então, pelo menos escrever uma ação eu consegui. Estou agora terminando o mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. A Faculdade de Direito e a Faculdade de Economia, elas têm uma diferença muito grande, né? Em Direito você tem aquilo que a lei diz, aquilo que os tribunais entendem, aquilo que a doutrina, a jurisprudência defende. Você até tem uma outra interpretação diferenciada, que é mais para a área do estudo. Mas na economia é completamente distinto. Você tem a linha liberal, a linha marxista, a linha social-democrata, enfim. E todas elas convivem dentro de uma faculdade de economia, e você não tem a mais adotada, a menos adotada, e as políticas econômicas adotadas acabam tendo um pouco disso, um pouco daquilo. Então, isso já é uma diferenciação muito grande. Mas, por que pareça, durante os 2 cursos eu ia aproveitando um pouco do para conseguir responder melhor as questões de um outro curso. Então, eles, de certa forma, também se complementavam. Eu fazia uma faculdade de manhã e outra à noite, né, só quando eu me formei em uma é que eu passei a estagiar no período da tarde. Então, claro, durante a faculdade você acaba tendo que ler aqueles manuais imensos, né? Principalmente na USP, onde o professor comenta aquilo que ele acha mais importante, e você precisa correr atrás de toda a matéria, porque nas avaliações se cobra tudo, embora o professor só comente alguns pontos que a própria classe levanta. Então você precisa estar sempre lendo, estar sempre indo atrás. Eu gosto muito de ir ao cinema, acho que é uma atividade, é um hobby aí que me dá muito prazer. O último filme que eu fui assistir com a minha esposa foi Preciosa, o filme está concorrendo ao Oscar agora. Sempre que eu consigo, eu vou ao cinema. Já tive que ir muita sessão, porque às vezes você marca uma reunião de manhã e fica um vácuo, aí eu preencho meu horário, às vezes, do almoço, pegando uma sessão de cinema para aguardar a próxima reunião. Já aconteceu umas 3, 4 vezes de ir ao cinema para preencher a agenda, porque um compromisso é cancelado. E até você ir num outro lugar, até encaixar, eu às vezes vou para o cinema e dá 1h30, 2 de descanso. Livro, o último, o que eu estou lendo no momento é um livro que trata dos 3 grandes estadistas que mudaram a história, né, no pós-Segunda Guerra, que foi Roosevelt, Churchill e Stalin. É um livro sobre os 3 grandes líderes mundiais. Então é um livro que eu estou lendo no momento. Gosto muito de livros nessa área de história. Acho que é um tipo de livro que eu mais gosto de ler, que está sempre verificando algo que aconteceu no passado e que ainda nos dias atuais você tem alguém repetindo. E a campanha para deputado? Como que surgiu? Bom, a campanha para deputado foi um pouco decorrência não só da exposição que eu tive em 2004 como candidato a vice-prefeito, mas naquela oportunidade eu também era o presidente estadual da juventude do meu partido, então fazia um trabalho de formação de militância em todo o estado de São Paulo. Cheguei a criar, durante os 4 anos que eu fui presidente estadual, 120 núcleos municipais em todo o estado de São Paulo.
Então, até com o apoio de vários desses núcleos que foram criados, que me ajudaram aí por todo o estado de São Paulo, acabei sendo candidato em 2006. Na verdade, no final de 2004, né, já comecei a rascunhar a campanha de 2006 e fui trabalhar na Assembleia Legislativa. Então, em 2005, eu trabalhei na Assembleia, na assessoria da liderança do governo, para aprender como é que era o funcionamento da Assembleia, para conhecer mais o regimento interno, para saber como é que aquilo funcionava, se era isso mesmo que eu queria fazer, né? Uma eleição para deputado não é nada fácil, trivial. E, de repente eu me elegia e depois acabaria achando que não era aquilo que eu queria fazer. Então, passei 2005 trabalhando na Assembleia para saber como é que aquilo funcionava, fui candidato em 2006, meus maiores redutos eleitorais foram a capital do estado, a cidade de São Paulo, a cidade de Santos, e venho exercendo desde então meu primeiro mandato eletivo. Você, parece também a sua campanha, você teve muito voto, muito pulverizado também, você não teve voto em quase boa parte do estado? 122 mil votos, 90 mil foram nesses dois municípios, Santos e São Paulo, que foi onde eu efetivamente fiz campanha. O restante veio um pouco desse trabalho com a juventude do partido. Então tinha um núcleo de jovens em Tupã, que fez 200 votos, um núcleo de jovens em Jundiaí, que conseguiu 300 votos. Então, esse pessoal da juventude, do trabalho que eu havia feito como presidente estadual, que me ajudou a agregar mais alguns votos até chegar em 122 mil. E sem sombra de dúvida, é claro, né, o fato de ser neto de um ex-governador, até hoje muito lembrado pelas pessoas, não só pelas obras que fez, mas como pela questão ética, a questão de princípios e valores, sem sombra de dúvida que isso também influenciou muito, não só na minha opção em fazer política, mas como no resultado eleitoral. E o Bruno deputado? Eu, na Assembleia, fui parar na Comissão de Finanças e Orçamento e na Comissão de Direitos Humanos. Dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, você tem um trabalho bem técnico, principalmente no que se refere ao orçamento do Estado de São Paulo. Presidi a comissão no primeiro biênio e no segundo biênio me tornei o relator da peça orçamentária. Então, já no ano passado, fui relator da peça orçamentária, o orçamento desse ano, que é um orçamento de 125 bilhões de reais, ou seja, é uma tarefa ali dentro de pegar esse orçamento que é enviado pelo governador, de pegar as 11 mil emendas que foram apresentadas pelos deputados, de conversar, de tentar conversar com o governo, conversar com as bancadas. Das 11 mil emendas, conseguimos aproveitar 2 mil emendas no nosso parecer. Então, foi um trabalho muito grande, que envolve muita dedicação, muito tempo para a construção do parecer, de conversas na Secretaria de Planejamento, na Secretaria da Fazenda, com os deputados de situação, com os deputados de oposição, dentro da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, é um trabalho ali que eu gosto muito, porque é um trabalho que me mantém também um pouco atualizado na área do direito, na área da economia, que são as duas faculdades, e dentro da Comissão de Direitos Humanos, onde se acaba discutindo diversos problemas que chegam ali, né? Dos negros, dos homossexuais, das crianças, dos jovens, das mulheres, enfim. Então tem visita na Fundação Casa, tem visita ao Centro de Cidadania, é uma área que acaba, do ponto de vista político, né, tendo muito mais reflexo, muito mais importante do que a questão de finanças e orçamento. Então, também uma comissão que eu tenho muito prazer em participar. Gosto muito do trabalho dentro do parlamento, acho que cabe um pouco a função do deputado, a função de legislar, de estar discutindo os projetos dentro das comissões, de discutir os projetos no plenário,
das 214 votações que nós tivemos nos últimos 3 anos, eu tive presente a 207, então é o maior índice de presença em plenário, dos 94 deputados. E gosto também da questão de ser um representante. Acho que o deputado ele precisa conciliar essas duas ações, de legislar, de estar dentro do parlamento, mas também de ser o seu representante, das pessoas que o elegeram, da região onde você atua politicamente. Então é ir atrás do coordenador da Diretoria Regional de Saúde para verificar como é que a gente atenua a questão da dengue, é ir atrás do secretário de Desenvolvimento para ver de que forma as prefeituras precisam agilizar na construção do parque tecnológico, enfim, essa ligação entre a região que você representa e o governo do Estado, de ser um articulador político, de estar sempre fazendo essa interlocução, é o papel que eu gosto, que também exige muito tempo, que nem tudo sai na primeira reunião, aliás, muito pelo contrário, exige muito mais do que uma reunião. Eu tenho um amigo que foi vereador já, que diz que estar no legislativo é como andar na esteira, né? Você anda, se cansa e às vezes não sai do lugar. Então, é claro que é um papel diferenciado de quem está no executivo, que está com a caneta, que constrói a ponte, que tapa o buraco, que faz o hospital. Muito mais trabalho de articulação, de planejamento, de pensar médio e longo prazo do que conseguir dar resposta às questões do dia a dia. Como você tem visto aí, né, a Baixada Santista e Santos em particular nesses últimos anos, as principais questões do pré-sal, desenvolvimento, crescimento ou não de Santos? Eu acho que durante um bom tempo a região ficou estagnada do ponto de vista econômico. Uma região que lá atrás, devido à importância do comércio do café, foi muito valorizada. Durante um bom tempo era só a questão do porto, esse conflito do porto virar as costas para a cidade, do porto se mover e a região não. Enfim, você sempre teve esse diálogo que nunca foi bem resolvido entre a cidade de Santos e a região da Baixada com um porto que é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo. Acho que a região está vivendo um bom momento. Você verifica isso até pelos preços dos novos apartamentos que vão sendo anunciados, cada vez maior. Tem muita gente que eu conheço que gostaria de estar vindo morar aqui, já está pensando em deixar para depois, porque está ficando cada vez mais caro. Isso é um pouco da valorização da região, não só para a questão da Petrobras, exploração do pré-sal, mas como outras obras de infraestrutura e avanço em questões como o parque tecnológico, que eu já mencionei, que eu acho que vão ajudar a mudar a cara da região, a criar mais empregos, né? Volto a colocar aí, né? Em 2004, quando eu resolvi ser candidato, quando me convidaram para ser candidato a vice-prefeito de Santos, a maioria dos meus amigos que me ligou de fora daqui, né? Pessoas que eu tinha passado a infância, mas que estavam morando e trabalhando em outro local. Então, hoje você tem muita gente nessa minha faixa etária que teve que sair do município, sair da região para poder encontrar um posto de trabalho. Então, acho que é uma nova oportunidade, um novo momento que a região vive. A Comissão de Petróleo e Gás, por exemplo, que o governo do estado criou, que está estudando zoneamento ecológico da região, mostrando o quanto que a região pode crescer, os próprios estudos que a agência metropolitana tem feito, a questão das zonas econômicas que criam incentivos fiscais. Então, acho que a região está vivendo aí um novo momento da sua história, e uma perspectiva, uma possibilidade efetiva, real, de crescimento econômico. Então, gente, estamos caminhando já para os finalmente. Você
tem interesse em fazer outra colocação? Né? Olha, eu queria registrar, acho que o carinho e a paixão que a gente tem aqui por Santos, né? Você mencionou esse trabalho meu bem pulverizado, até pela militância partidária, e aonde eu vou e falo que sou de Santos, comecei a minha carreira política como candidato a vice-prefeito de Santos. Todo mundo quer saber um pouco mais, que as pessoas têm assim um sonho de vir morar em Santos, de frequentar mais o município. Então a gente, quando até digo que a cidade está aí em torno de 400 mil habitantes, ninguém acredita. Todo mundo acha que Santos é uma cidade de 2 milhões de habitantes, é uma cidade imensa, tamanha a importância de Santos no cenário estadual. Então, quando a gente fala da cidade, quando a gente fala como é que a cidade tem se desenvolvido, a cidade é bem tratada, do jardim da praia, que as pessoas têm um carinho, às vezes até um pouco de inveja, que você é santista, que você frequenta o município, que está sempre lá. Volta e meia as pessoas me ligam, olha, estou indo, que restaurante que eu frequento, onde é que eu vou. Então acho que Santos tem uma vocação para o turismo muito grande, que ainda não está na sua plenitude. Acho que a gente ainda vive muito a questão sazonal da época de férias, da época do verão, e a gente tem a possibilidade de aproveitar muito mais os equipamentos, os locais fora disso, porque as pessoas de fora de Santos têm uma vontade muito grande de frequentar aqui a região. E isso acontece porque é uma cidade importante do ponto de vista político, uma cidade importante do ponto de vista econômico, né? Grande parte das exportações passam por aqui, e é muito prazeroso poder falar para os outros munícipes que você é de Santos, que você nasceu aqui e que você está tentando fazer parte da história do seu município. Então, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, quem está falando aqui é o historiador Roberto Tavares. Nós queremos agradecer a presença e o depoimento do deputado Bruno Covas. Muito obrigado. Eu agradeço e parabéns à Fundação por esse trabalho. Obrigado.